Olá, turma! Aqui é a professora Jaciara, da instituição Nanere. Vamos dar continuidade com a nossa disciplina de densitometria óssea. Na nossa aula anterior, foi mencionado que a densitometria óssea é um exame que objetiva medir a densidade mineral óssea, ou seja, a DMO, em busca justamente de processos patológicos que estejam degradando essa arquitetura óssea. Falamos também que para que esse exame ele possa ser realizado, é necessário utilizarmos um equipamento chamado de densitômetro. Esse densitômetro, ele faz uso de radiação, só que uma radiação de baixa intensidade, tanto que o técnico em radiologia, ele fica junto com o cliente, realizando ali os procedimentos, assim, na mesma sala. Contudo, é interessante frisar que nós utilizamos o dosímetro de bolso, que é o dosímetro de tórax, a fim de monitorar a dose de radiação que esse técnico ele possa estar sendo submetido ao longo dos procedimentos. Foi mencionado também que a densitometria óssea é realizada em pontos distintos do corpo, e especificamente nós temos três, que é a anatomia da coluna lombar, anatomia do fêmur proximal e anatomia do punho. Sendo que esse exame ele deve ser realizado fazendo análise de dois pontos distintos, normalmente daqueles pontos que mais levam estresse, que é o caso da coluna lombar e é o caso da anatomia do fêmur. O punho ele só vai ser analisado caso o cliente tenha alguma contraindicação para que a gente não possa estar realizando o procedimento no punho, na coluna lombar ou então no fêmur, tá? É como se fosse aí uma pecinha coringa. Então, normalmente, nos exames de densitometria óssea, nós precisamos fazer a varredura, ou seja, fazer a análise de dois pontos. Esses pontos mais utilizados são a coluna lombar e a anatomia do fêmur. Contudo, é interessante frisar que esse exame ele é realizado em alguns grupos distintos. Normalmente é um exame voltado para pessoas que já têm uma idade avançada, que é o caso de mulheres a partir dos 50 anos, tá? Normalmente com deficiência estrogênica. E aí vocês podem me questionar, professora, o que seria essa deficiência estrogênica? É justamente aquela mulher que ela tem problemas hormonais, tá? E aí a gente já combinou na nossa primeira aula que o fato de uma pessoa ter alteração hormonal, isso vai fazer com que ela tenha uma predisposição à descalcificação óssea. É interessante frisar também que aquelas pessoas que fazem o uso, o tratamento com corticoides, elas também estão, indicadas para realizar o exame de densitometria óssea de uma maneira mais precocemente. Cabe lembrar que esse tratamento que nós fazemos com a corticoide é o que a gente chama de terapia. Que essa terapia ela precisa ser acompanhada pelo médico, porque esses corticoides, que são justamente os antialérgicos, eles provocam processos inflamatórios no nosso corpo e que, se não for bem analisado, vai fazer com que a gente tenha uma perda de massa óssea. Então, esse tratamento ele é feito durante 3 meses e aí o cliente precisa passar 3 meses sem tomar essa medicação. Só que algumas pessoas elas precisam fazer esse uso de maneira contínua. Então, elas precisam ter um acompanhamento também mais prévio, que é justamente para avaliar a questão da descalcificação. É interessante também que as pessoas que tenham menopausa precoce, ou seja, as mulheres que têm menopausa precoce, elas venham a estar procurando o ginecologista, até mesmo o clínico geral, e comentando, sobre essa situação dela em si. Então, ela entrou na menopausa de uma maneira mais precoce, normalmente a gente julga aí até os 35 anos, então essa pessoa, ela é indicada a fazer análise na densitometria óssea de uma maneira mais precoce também. As pessoas que são fumantes e, consequentemente, são aquelas pessoas que fumam em excesso, tá, gente? Elas podem ser indicadas a realizar o exame de densitometria óssea. Claro que não é todo mundo, É aquela pessoa que em si vem se queixando de alguma alteração óssea, ou seja, fraturas recorrentes, cansaço físico, dores, a nível dos membros, principalmente membros inferiores, tá? As pessoas que são alcoólatras também, elas têm uma predisposição a ter uma descalcificação mais precoce. Então, essas pessoas, elas também estão indicadas a realizar a densitometria óssea. As
Pessoas que são sedentárias também. Então, o sedentarismo vai fazer com que a gente, né, não se movimente, né, e não trabalhe esse corpo como deveria. E isso vai diminuir o processo circulatório. Se a circulação sanguínea não está sendo eficiente, os minerais, os nutrientes, também não vão conseguir chegar nas nossas células de uma maneira, né, eficiente. E aí essa estrutura óssea, ela tende a ir enfraquecendo e aí se descalcificando ao longo do tempo. E cabe lembrar também que os homens, a partir dos 70 anos, né, ou até mais, eles são também indicados a realizar a densitometria óssea. E aí vocês podem me questionar, mas professora, por que as mulheres vai ser a partir dos 50 e os homens a partir dos 70? Por que essa mulher ela é um pouco antes? Por que ela é mais precoce? Porque nós mulheres, nós sofremos com distúrbios hormonais mais precocemente do que o homem. Então, os nossos ossos eles vão se descalcificar de uma maneira mais rápida. Já os homens, eles não sofrem alterações hormonais. E quando sofrem, de uma maneira assim bem sutil. Então, a perda óssea deles ocorre de uma maneira mais lenta. Então, é por isso que eles vão precisar passar por esse procedimento, né, por esse exame, de uma maneira mais tardia. Cabe lembrar que entre essas indicações que foram listadas, existe aqui duas principais. Então, se alguém perguntar para vocês, qual é a principal indicação para o exame de densitometria óssea? Nós vamos falar que são, ou melhor dizendo, mulheres a partir dos 50 e homens a partir dos 70. Ou seja, a densitometria óssea hoje ela é mais voltada para as pessoas que já estão em uma certa idade. Mulheres a partir dos 50, homens a partir dos 70. Porém, cabe lembrar que se o médico analisar e houver necessidade de que aquela pessoa, mesmo que ela não tenha 50 anos, né, ela precise ali passar pelo procedimento, ela pode realizar, desde que o médico prescreva, tá? E aí, para que a gente entenda a fisiologia da nossa arquitetura óssea, é interessante a gente abordar as células que compõem o osso. E aqui eu listei duas células principais, que é o osteoblastos, tá? E o osteoclastos. Então, o osteoblastos, por sua vez, elas são células que vão ser responsáveis por formar, por criar, por construir tecidos ósseos. Já os osteoclastos são aquelas células que vão retirar, que vão, vamos dizer assim, que degradar, vão fazer como se fosse aquela esfoliação naquele tecido ósseo. Ou seja, ela vai tirar todos os tecidos envelhecidos, para que esse osso ele possa ser renovado novamente. Então, o processo de remodelação óssea, ou seja, de formação óssea, ocorre por conta de duas células, que é a célula do osteoblastos, que constrói, ou seja, que cria as células, e osteoclastos, que retira, que destrói. É interessante ressaltar que esse processo de construção e de destruição de células precisa estar equilibrado. Então, esse processo de retirada de células e de composição de célula novamente tem que ser feito de uma maneira equilibrada. O osso ele não pode ter uma formação óssea muito intensa, assim como não pode ter uma retirada de osso muito intensa, porque senão ele vai ficar com a sua anatomia alterada. Então, um osso, por exemplo, que tem problema a nível do osteoblastos, ou seja, o osteoblasto, ele parou de produzir células novas. Então, o que vai acontecer com esse osso? Ele vai ficar mais frágil, ele vai ficar enfraquecido. Por sua vez, um osso que tem problema com osteoclasto, ou seja, com a retirada, né, dessa célula, ele vai ficar um osso muito denso, ou seja, um osso muito espesso. E isso vai fazer com que esse osso ele aumente, né, ali o seu calibre. Isso vai comprimir músculo, vai comprimir vasos, então o paciente ele vai sentir dores. Então, esse processo de formação óssea precisa ser equilibrado, tá? Ou seja, o osteoblasto constrói, quando essas células estão envelhecidas, o osteoclastos retira. Então, esse processo de formação óssea e de reabsorção, que é a retirada,
estar sempre, ou melhor dizendo, é para estar sempre equilibrada, para que não gere um processo patológico. E a ação dos osteoclastos é justamente de retirada, ou seja, de degradação do tecido ósseo. Só que no nosso organismo, quando o nosso organismo está normal, esse osteoclasto, ele vai fazer o processo de retirada, ó, apenas desse tecido que está envelhecido, tá? Então, o osso, gente, ele é um tecido vivo e ele envelhece. E para que venha a ter células novas, essas células velhas têm que ser retiradas. E quem que retira? É justamente o osteoclasto, porque o osteoclasto tem, né, a função de destruir células ósseas, tá? O objetivo dele, inicialmente, ali normal, é tirar células ósseas que estão envelhecidas. Só que, claro, quando o nosso corpo sofre alguma disfunção, ele começa a tirar células sadias, que é aí que vai vir as nossas patologias que a gente vai trabalhar posteriormente. Então, a ação dos osteoclastos é de retirada de células envelhecidas, ou seja, aquelas células os quais, né, elas já não servem mais para arquitetura óssea. Temos também a ação do osteoblastos. Então, o osteoblasto, ele já faz o oposto do osteoclasto. O osteoblasto, ele constrói, ou seja, ele coloca, ó, célula nova onde foi retirado. Então, aqui, ó, onde foi retirado, ó, foi a ação do osteoclasto, porque o osteoclasto foi lá e retirou o tecido velho, tá? E o osteoblasto vem e vai construindo células novas. Então, onde foi retirada a célula, ele vai lá e coloca novamente. Então, esse processo ocorre o tempo todo no nosso corpo, inclusive agora você não está sentindo, mas esse processo está acontecendo dentro da tua estrutura óssea, ou seja, em toda a tua estrutura óssea, para falar a verdade, né? E esse processo é para estar ocorrendo aí, como a gente enfatizou, em equilíbrio, para que não gere uma patologia a nível de destruição de arquitetura óssea ou a nível de construção a mais aí de tecido ósseo. Então, cabe lembrar, os osteoclastos são osteócitos, ou seja, são células ósseas que destrói ou absorve aí, né, o tecido ósseo, ou seja, ele tira aquele cálcio daquele osso para que possa ser liberado, para que possa ser eliminado, tá? E o osteoblastos tem a função de construir, ou seja, substituir esse tecido ósseo. Então, é por isso que ao longo das nossas aulas, né, ao longo dos nossos vídeos, nossas literaturas, a gente ouve muito falar: o osteoclasto destrói, o osteoblasto constrói. Então, esses dois ossos, eles participam intensamente da remodelação do nosso osso. Só que, como foi enfatizado, em algumas situações a gente vai ver que essas células, elas começam a dar problema. E por incrível que pareça, a célula que mais dá problema, ou seja, é mais sensível, é justamente o osteoblasto. E o osteoblasto são células que vão formar a anatomia óssea, ou seja, vai construir a anatomia óssea. E essa célula dos osteoblastos, elas necessitam muito mesmo de hormônio. Se os teus hormônios não estão bem equilibrados, ou seja, no nível correto, ela vai diminuir a produção de célula. Então, para que ela realmente trabalhe 100%, os teus hormônios têm que estar no nível ideal para o teu corpo. E aí, toda vez que essas células do osteoblastos, elas começarem a produzir células de maneira, infelizmente, né, preguiçosas aí, ou seja, muito devagar, o osteoclasto, que é aquele que destrói, vai dizer o seguinte: olha, eu não quero nem saber, a minha função é retirar. Então, já que tu não está colocando célula o quanto deveria, células novas o quanto deveria, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, que é retirando. Então, esse osteoclasto, ele começa a retirar células que na verdade, elas ainda estão boas. Então, ele continua ali polindo, né? Ele continua tirando aquele osso. E a gente sabe que de onde você tira, que não se coloca, a tendência é que gere aí um processo patológico. Isso é falando de osso, né? E aí, quais são as patologias que vão ser geradas, que vão ser ocasionadas? É justamente
a osteopenia e a osteoporose. Então, toda vez que o osteoclastos, ele retirar muita célula do teu osso, ele vai deixar os teus ossos enfraquecidos. E isso vai gerar uma patologia que a gente chama de osteopenia e nós chamamos também de osteoporose. Então, o que acontece? A osteopenia é justamente o quadro inicial de descalcificação. Isso normalmente não é sentido, tá? Então, a gente não sente. Quando a gente começa a perder cálcio, começa a perder células ósseas de uma maneira um pouquinho aí mais exagerada. E aí, nessa osteopenia, a gente vai perceber, na verdade, a gente vai fazer essa análise desse osso e vai perceber que o desgaste é mínimo, é bem pouquinho, quase imperceptível. E que, claro, que se eu barrar, né, essa perda logo naquele momento, não vai me gerar problemas futuros, tá? Já por sua vez, a osteoporose já é uma patologia aí mais avançada. Então, a osteoporose já está dizendo, né? O osso ele está mais poroso do que ele deveria. Já vai fazer com que esse osso ele fique muito mais aí degradado. E a gente vai perceber que há uma destruição maior da estrutura óssea. A gente percebe isso pelos forames ósseos. A gente percebe que esses forames ósseos eles estão mais alongados, eles estão maiores. E isso evidencia que esse osso está mais enfraquecido, tá? E aí, qual é essa patologia, Jaciara? É a osteoporose que está causando isso. Então, o osteoclasto, ele vai retirando tanto tecido ósseo que vai deixando esse osso mais poroso, mais enfraquecido. E isso vai gerar posteriormente, se não for interrompido nesse processo, vai gerar aí fraturas. E esse cliente ele pode até mesmo perder a capacidade de se movimentar, né, de deambular, ou seja, de andar, ficar mesmo aí de cadeira de roda. Então, essa alteração óssea, que acontece principalmente pela ação do osteoclasto, vai gerar dois tipos de patologia. A osteopenia, que é o início da destruição, né, da arquitetura óssea, e a osteoporose, que é justamente a destruição dessa estrutura óssea de uma maneira mais acentuada. E cabe lembrar, a nível de conhecimento, que a osteoporose ela vai ocorrer principalmente, ela vai ocorrer principalmente a nível da estrutura óssea que a gente conhece como osso esponjoso. Então é por isso que em alguns comerciais a gente ouve alguém falar assim: a osteoporose é uma doença silenciosa, então ela é silenciosa porque a gente não sente quando a gente está perdendo esse cálcio, que age de dentro para fora. O que é isso? Ela vai começar a agir, ela vai começar a degradar o osso por dentro, para que depois ela chegue nessa parte desse osso, né? Essa parte anterior do osso, que é justamente o osso compacto. Então, a fase inicial da osteoporose ocorre no osso esponjoso, que é o mesmo que o osso aí trabecular. Então, a osteopenia indica a diminuição da densidade mineral óssea e antecipa a osteoporose. Então, foi o que a gente comentou antes, né? A osteopenia é o início dessa perda de massa óssea. Caracteriza-se a osteopenia quando a massa óssea perdida, né, está na faixa de 10 a 25% da considerada normal. Então, observe que até 25% aí de perda a gente ainda considera normal, né? Ou melhor dizendo, a gente considera algo inicial. Maior do que esse valor, a gente já considera aí osteoporose. Então, se trazendo dentro de porcentagem de desgaste, se o cliente tiver até 25% de desgaste ósseo, ele ainda está com osteopenia. Passou de 25%, nós vamos dizer que ele está com osteoporose. Já a osteoporose é uma doença silenciosa, tá? Caracterizada pela fraqueza dos ossos, que, na maioria das vezes, só vai ser diagnosticada após a ocorrência de sintomas como fratura. Então, tem muitas pessoas que elas só sabem, né, ou se ela só procura um médico para conseguir diagnosticar a osteoporose quando vem uma fratura, normalmente de uma maneira espontânea. Então, tem pacientes que eles vão sentar, ou então eles vão se agachar, e aí começam a ocorrer as fraturas a nível de coluna, a nível de colo femoral, a nível de pé. E aí,
O médico, né, já observando que não teve nenhum impacto para que essa fratura ocorresse, encaminha esse cliente para fazer a densitometria óssea e lá é diagnosticado que ele está com osteoporose. É interessante frisar que o raio-x convencional ele não tem uma sensibilidade ideal para diagnosticar a perda óssea na fase inicial. A gente só vai conseguir visualizar em um raio-x convencional a descalcificação se ela já estiver no nível muito avançado, normalmente acima de 80%. Então, é quando aquele osso já está muito aí deformado, tá? Então, o raio-x, ele não serve para diagnosticar precocemente a osteoporose. O exame ideal mesmo é a densitometria óssea. E aqui, nessa pequena imagem, a gente ilustra um pouco mais como ocorre o processo de evolução das patologias ósseas. Então, nessa primeira imagem, nós observamos uma estrutura óssea da coluna, né, uma vértebra, e a gente percebe que essa vértebra, na parte interna, ela tem poros, porque tem justamente o osso esponjoso, e esses poros são considerados normais, tá? Já na segunda, se a gente fixar bem o olhar, nós vamos perceber que possui já aberturas, né, orifícios um pouquinho mais alargados, né, um pouquinho mais intenso, evidenciando que ali já está havendo uma destruição maior do que deveria. Ou seja, o osteoclasto ele está retirando células e o osteoblastos não está conseguindo repor para que esse osso ele se mantenha sempre do mesmo jeito, tá? Então isso indica para a gente já quadro de osteopenia, é quando esse osso ele já começa a se deformar e ficar aí um pouco mais poroso. Já nessa terceira imagem, a gente percebe que esses poros, eles estão bem maiores, eles estão um pouco mais aí em evidência, mostrando pra gente que já está no quadro avançado de descalcificação. E o quadro avançado de descalcificação é chamado aí de osteoporose. E para enfatizar mais ainda, né, para ilustrar melhor, aqui nós temos um osso que é considerado normal, né, mostrando aí a evolução, o osso considerado normal. Observe que a estrutura trabecular desse osso está super fechadinha, então está cheio de forames, mas são forames bem pequenos, né, e bem juntinhos. Já nessa segunda imagem, a gente já percebe que esses forames, né, essa parte trabecular já se encontra um pouquinho mais alargado, ou seja, um pouquinho maior, evidenciando que o processo patológico de osteopenia já iniciou. Claro que se a gente conseguir detectar que o cliente começou a ter uma perda óssea um pouco mais acentuada e conseguir barrar isso, começar a tratar, vamos dizer assim, esse cliente, ele não vai chegar à osteoporose, né? E o nosso objetivo maior é justamente esse, diagnosticar essa descalcificação nessa fase aqui inicial, que é justamente para não levar a problemas aí futuros. Já nessa terceira imagem, a gente já percebe que os forames, eles estão bem mais intensos, então esse osso, ele está mais poroso, evidenciando que já está nessa fase de transição aí, né, da osteopenia para a osteoporose, então ela já está ficando aí um pouco mais acentuada. E nessa quarta imagem, a gente já percebe que esse osso está bem mais poroso, né? Já perdeu bastante estrutura óssea, já está bem mais enfraquecido, que precisa ser barrado essa descalcificação de imediato, tá? Porque se não barrar, esse osso vai ficar com cada orifício que vai fazer com que uma simples pressão faça com que esse osso ele se rompa, ou seja, ocorra a fratura. Então, o objetivo da densitometria óssea hoje é diagnosticar a descalcificação óssea de uma maneira o mais precoce possível, que é justamente para que a gente possa, através de hábitos, né, ou melhor dizendo, mudança de hábitos, diminuir essa descalcificação óssea. Porque, gente, a descalcificação óssea hoje ela é considerada natural, porque nós vamos envelhecendo, né? E a gente vai perdendo densidade óssea. Só que nós não queremos ter essa perda muito acelerada por conta de um processo patológico aí mais intenso. Então, nós precisamos diagnosticar de uma maneira precoce para que a gente comece a agir de uma maneira precoce também, para que não venha a ter as limitações de movimento.
E aí eu quero propor para vocês estudar um pouco mais sobre as patologias ósseas, osteopenia e osteoporose, e evidenciar que existe bem mais, né, patologias de descalcificações. Porém, cabe lembrar que aquela que é hoje mais difundida é a osteoporose, que inclusive é uma patologia que ela não leva a óbito, porém, né, ela não causa o óbito propriamente dito, porém ela pode induzir, vamos dizer assim, a ocorrência de outras patologias e fazer com que esse cliente ele fique bem mais acamado e venha chegar a óbito por decorrência de uma outra doença. Então, bom estudo, qualquer dúvida, coloque no mural ou então coloque no grupo de WhatsApp.